Aguarda a continuação do julgamento. Bom, dando prosseguimento, então, aos pedidos de preferência, eu chamo a deliberação, neste momento, processo 221-263, dígito 0 de 2018. O conselheiro Cristiano também trata-se de processo de sua pauta, dessa vez, pauta de devolução com voto revisor. Eu destaco aqui a presença do senhor Lúcio Cláudio Graziadio Fernandes, controlador-geral do município de Volta Redonda. Volta Redonda? Do município de Volta Redonda, e da doutora Marcela Peçanha, que estão presentes para acompanhar a deliberação. Agradeço a presença, cumprimento ambos e registro que é sempre uma honra para o tribunal recebê-los. Não vou franquear o direito de fazer uso da palavra, uma vez que, na verdade, trata-se de continuação do julgamento. Então, dessa forma, o momento propício para a realização de sustentação oral já está superado. Então, o conselheiro Cristiano tem a palavra para apresentar o seu voto. O processo 221-263-0-2018 é o processo de prestação de contas do governo do município de Volta Redonda relativo ao exercício 2017, sob a responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Elderson Ferreira da Silva, encaminhada de forma parcial e tempestivamente a esta Corte e submetida à análise com vistas à emissão de parecer prévio, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 125 da Constituição Estadual. Após o exame pertinente, o Corpo Constitutivo e o Parquê de Contas sugeriram a emissão de parecer prévio contrário. Em 4 de fevereiro de 2019, o chefe do Poder Executivo Municipal protocolou razões de defesa complementares intituladas como manifestação inominada por meio dos documentos TCRJ número 3.888-2 de 2019 e 3.890-5 de 2019. Na sessão plenária de 6 de fevereiro de 2019, após sustentação oral do senhor prefeito, incorporada aos autos sob a forma de notas taquigráficas, o ilustre relator, conselheiro Marcelo Verdini Maia, apresentou o voto por diligência interna com vistas à reanálise do déficit financeiro do Fundeb. Tal divergência faz-se necessária, segundo o relator, para que as instâncias técnicas, com base em documentos constantes na prestação de contas relativas ao exercício 2016 e nas razões de defesa apresentadas de forma tempestiva, verificassem se ocorreu de fato, no exercício 2017, a saída de recursos por conta da conta do Fundeb sem a devida comprovação. Naquela ocasião, o ilustre conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento solicitou vistas dos autos. Em sessão plenária de 13 de março de 2019, o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento apresentou o voto revisor, na qual incluiu uma nova irregularidade relacionada à despesa de pessoal acima do limite determinado pela LRF, sem que tenha sido reduzido em 1/3 o excedente após 2 quadrimestres. O conselheiro também propôs, excepcionalmente, comunicação para que o jurisdicionado apresente defesa escrita exclusivamente sobre a nova irregularidade apontada. Na mesma sessão, solicitei vistas dos autos, os quais devolvo com uma proposta de voto revisor nesta data atual. Este é o relatório. Como mencionado no relatório, o chefe do Poder Executivo Municipal protocolizou razões de defesa complementares, ocorre que, no meu entendimento, as normas regimentais desta Corte, relativas aos processos de prestações de contas de governo, somente admitem a apresentação de defesa pelo responsável uma única vez, de tal forma que acompanha o entendimento do relator e considera as razões de defesas intempestivas preclusas. Trago novo voto a este plenário em que discordo do voto do revisor, do conselheiro Rodrigo, em relação à nova irregularidade proposta, em função da não eliminação do percentual excedente da despesa com pessoal em pelo menos 1/3 até o encerramento do segundo quadrimestre de 2017, descumprindo, portanto, o caput do artigo 23, combinado com o artigo 66 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a LRF. Sobre este tema, trago à luz as decisões plenárias nos processos de prestações de contas do exercício 2017 dos municípios de Macaé e de Rio Claro, nos quais, em situação similar, esta Corte decidiu por reportar apenas como ressalva o descumprimento ao disposto no artigo 23, combinado com o artigo 66 da Lei Complementar 101 de 2000.
Já a minha discordância em relação ao voto do relator, do conselheiro Marcelo Verdini Maia, após extensa análise da documentação disponível neste processo na prestação de contas do exercício 2016, decorre do fato de que as informações disponíveis para análise em todos estes processos não permitem assegurar, de forma inequívoca, o montante a ser considerado de restos a pagar ao final dos exercícios 2016 e 2017, para determinar dessa forma em qual exercício ocorreu a saída de recursos do Fundeb sem a devida comprovação. Assim, considerando as incoerências contábeis informadas pela administração na prestação de contas do exercício 2016 e seus reflexos na prestação de contas, nesta prestação de contas, melhor dizendo, considerando a abertura de tomada de contas pela Prefeitura de Volta Redonda para apurar saldo de restos a pagar anteriores a 16, considerando as discrepâncias constatadas nas documentações encaminhadas nestes e em outros processos, discordo da diligência interna propugnada pelo relator. Isto porque julgo pertinente determinar na Secretaria-Geral de Controle Externo que instaure um procedimento autônomo de apuração por meio de processo apartado, a fim de determinar se o pagamento de restos a pagar no valor de 6,45 milhões de reais, exclusivamente com recursos do Fundeb, efetivamente ocorreu no exercício 2016. E se, diante dos restos a pagar informados pela administração municipal, o saldo contábil do Fundeb, ao final do exercício 2016, deve ser retificado para fins da apuração da saída de recursos sem a devida comprovação. Em que pese o próprio prefeito, senhor Elderson Ferreira da Silva, ser o responsável pelo envio das informações da prestação de contas do exercício 2016, os quais possuem diversas discrepâncias contábeis que, em tese, afetariam o saldo financeiro apurado para o Fundeb na ocasião, tendo reflexo na apuração da prestação de contas, considero, em caso, que a saída de recursos da conta do Fundeb sem a devida comprovação deve ser considerada apenas como ressalva, sendo sua apuração objeto de processo apartado. Por fim, entendo que o valor do déficit financeiro apontado pela contabilidade da Prefeitura, independentemente de sua origem, deve ser ressarcido à conta do Fundeb para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta. Desta forma, acompanha o corpo constitutivo na determinação quanto à obrigação do atual prefeito promover o ressarcimento à conta do Fundeb com recursos ordinários no valor de R$ 8.309.031,22, a fim de se resgatar o equilíbrio financeiro da conta em atendimento aos princípios da Lei Federal 11.494 de 2007, especialmente do seu artigo 21. Sobre a irregularidade apontada apenas pelo Parquê de Contas, relacionadas às questões previdenciárias, destaco a regra de transição que tem sido apontada por este plenário, tendo por base a decisão proferida na prestação de contas do governo do município de São Fidélis. Em relação aos demais aspectos desta prestação de contas, destaco a necessidade da atual gestão observar a correta contabilização das despesas do município e regularizar as demonstrações contábeis, assim como a execução orçamentária, eliminando as diversas discrepâncias apontadas como ressalvas neste voto. Destaco ainda que o município não cumpriu as metas de resultado primário nominal de dívida consolidada líquida estabelecidas na LDO. Destaco também que, apesar da ligeira melhora em relação à gestão anterior, o município apresentou um déficit financeiro elevado, superior a R$ 104 milhões de reais. Destaco, por fim, que foram respeitados os índices constitucionais e limites referentes às despesas com educação, 26,81%, a aplicação de recursos do Fundeb, 100% aplicados em 2017, a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, 22,55%, e demais índices, limites e restrições legais. Diante do exposto e examinado no presente processo, manifesto-me no mérito, em desacordo com o corpo constitutivo e com o Ministério Público Especial, consideradas minhas divergências descritas no voto em relação ao relator e ao primeiro revisor. Desta forma, meu voto é pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo do município de Volta Redonda relativas ao exercício 2017, sob responsabilidade do senhor Elderson Ferreira da Silva, com as ressalvas, determinações e recomendações nele constantes. Obrigada, conselheiro Cristiano. Bom, esse processo, ele já foi objeto de vista por parte do plenário, de diversos membros, na verdade, do plenário. Quer dizer, na verdade, por todos os conselheiros. Vossa Excelência, não? Vossa Excelência pediu vista.
Devolveu sem voto. Devolveu sem voto. Vossa Excelência é a única que não tem voto ainda proferido no processo. Mas apenas para, então, lembrar a cronologia desse feito, né? Em sessão, o relator da matéria, o conselheiro Marcelo Verdini Maia, ofereceu em 6 de fevereiro de 2019 voto por diligência interna, visando a reanálise da questão relativa ao déficit do Fundeb. O conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, na oportunidade, pediu vista, promoveu a continuação de julgamento em 13 de março de 2019, oportunidade em que apresentou voto divergindo do conselheiro relator em 2 aspectos e votando ao final, propondo ao final uma comunicação ao responsável pelas contas do município, cientificando-lhe quanto à possibilidade de apresentar defesa escrita sobre a irregularidade relativa à não eliminação do percentual excedente de despesas com pessoal. A conselheira Andréa Siqueira Martins pediu vista do processo, promoveu a continuação sem, na oportunidade, apresentar voto vista e nem tampouco chegou a, na sessão, votar. Salvo engano. Eu cheguei a votar, mas com pedido de vista eu retirei. Vossa Excelência reformulou. Pois não. Então, Vossa Excelência ainda não tem voto proferido nesse processo. Por fim, agora na sessão de hoje, o conselheiro Cristiano Lacerda Guerra apresenta, segundo voto vista, propondo a emissão de parecer prévio favorável nos termos já apresentados por Sua Excelência nesta sessão. Dessa forma, o conselheiro Marcelo, relator da matéria, mantém seu voto, deseja reformular, gostaria de fazer uso da palavra? Sim, então, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Gostaria, senhora presidente, de retirar meu voto e acompanhar o voto do segundo revisor, conselheiro Cristiano. Pois não. Conselheira Andréia? Eu também acompanho o voto do conselheiro Cristiano. Então, por 3 votos a 1, o tribunal delibera pela emissão de parecer prévio favorável, com as ressalvas e impropriedades elencadas no voto do conselheiro, que ofereceu voto vista nesta data, Cristiano Lacerda Guerra, restando o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento vencido em sua proposta de comunicação. Então, esse é o resultado proclamado. Finalizando, ainda, conselheiro Cristiano, de sua pauta, temos um último pedido de preferência. Foi formulado também pelos representantes do município de Volta Redonda, mais uma vez, registrando, então, a preferência solicitada pelo senhor Lúcio Cláudio Graziado Fernandes, controlador-geral do município de Volta Redonda, e pela doutora Marcela Peçanha, agora em relação ao processo 206.741, dígito 5 de 2019. Conselheiro Cristiano, trata-se do 3º processo de sua pauta de rito sumário. Vossa Excelência tem a palavra. Nesse caso, desejam fazer o uso da palavra, que Vossa Excelência tem a palavra para relatório e também, desde já, para apresentar seu voto. Processo 206.741-5 de 2019 trata do edital de pregão eletrônico número 13 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Volta Redonda, tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de máquinas, veículos, equipamentos e demais serviços correlatos no valor estimado de 16 milhões de reais. Constato que o jurisdicionado não juntou no processo elementos mínimos que demonstrem as técnicas de orçamentação empregadas para determinar o quantitativo previsto no termo de referência, razão pela qual o jurisdicionado deve ser instado a promover a readequação da estimativa. Nesse sentido, voto pela comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. A comunicação está aprovada. Eu agradeço a presença dos representantes do município de Volta Redonda, desejo um bom retorno à sua cidade. E aí, agora, pela ordem, eu convido a relatar o conselheiro Marcelo. Complementando os conselheiros e o provedor-geral, eu inicio, senhora presidente, antes, na verdade, de iniciar minha pauta, eu gostaria de submeter ao plenário para referendo uma tutela provisória que deferia. O expediente refere-se ao processo TSRJ 211.604, dígito 8 de 2019, que é um expediente deflagrado a partir de uma solicitação da Subsecretaria de Controle de Pessoal para instauração de procedimento de promoção para encaminhamento dos documentos por parte da SEDAI. A SUP